Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área. E hoje eu vou estar começando a playlist nova que eu vou estar falando sobre táticas do poder, manipulação e enganação. São muito utilizadas por poderosos influentes, então políticos, empresários, CEOs, atletas, pessoas da mídia utilizam muito isso e elas estão ali naquela parte cinza da ética e da moral, podem ser consideradas até ilegais, mas elas acontecem, é melhor que a gente saiba, é melhor que a gente as entenda e que em alguma vez da sua vida, o ideal é que você não as use, mas ela fique ali no seu arsenal. Se em uma situação crítica você precisar usar, você já sabe como funciona. Eu vou estar aqui explicando, vou estar começando essa playlist e falando sobre as que eu aprendi ao longo da minha vida. Então a primeira delas é cortina de fumaça. Você provavelmente já ouviu esse termo, cortina de fumaça. Não é um termo incomum, não é um termo raro, a gente já ouviu por aí, já ouviu essa expressão, mas pouca gente sabe o que significa e eu vou explicar a minha versão, o que eu entendo dela e como você pode utilizá-la. Então, o que seria cortina de fumaça? Cortina de fumaça seria basicamente uma distração, seria basicamente uma mudança de foco, seria você tirar o foco de alguma coisa crítica, alguma coisa que te prejudique, alguma ferida aberta, entre aspas, né? Apesar de não ser literal, mas tem algum assunto, algum tópico, alguma coisa que você não quer que as pessoas falem, comentem, vejam, e você usa distração, você usa mudança de foco, você usa uma polêmica para distrair, para tirar a atenção das pessoas e dar tempo e espaço de você resolver esse aperto seu, essa ferida. Então, um exemplo que eu posso dar é do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno na Copa do Mundo de 2002, se eu não me engano, foi nas quartas de final, ele saiu do jogo com um princípio de lesão, ele saiu com algum problema. Eu já vi versões que era no joelho, que ele veio recuperado do joelho para a Copa do Mundo, né? Ele teve uma lesão antes da Copa do Mundo no joelho, que ele fez uma cirurgia, mas eu já vi também a versão que era na virilha, então eu vou até deixar o vídeo aí, vou procurar o vídeo e deixar na descrição. Provavelmente era na virilha, então ele tinha algum princípio de lesão, ele tinha algum incômodo que foi noticiado e estava em dúvida a participação dele na próxima fase. Então, se eu não me engano, então ele teve esse problema nas quartas de final e estaria em dúvida para jogar a semi, mas a CBF não tinha anunciado nada ainda. Ele ficou essa dúvida se ele jogaria ou não, mas para não preocupar todo mundo, porque ele era o nosso principal jogador, o jogador que artilheiro, né, que a gente precisaria dele para ganhar a Copa, estaria em dúvida por jogo e teria aquela audiência, teria aquelas perguntas que a mídia faz antes do jogo, e que esse seria o assunto óbvio, quando tem a imprensa reunida e entrevista, faz perguntas com o técnico, com os jogadores, etc. E ele seria um entrevistado. Então, obviamente, seria essa pergunta sobre a provável lesão dele e se ele estaria pronto, estaria hábil para jogar a semifinal, ou se ele começaria no banco, etc. Seria isso a pergunta, né? O estado do Ronaldo para a semifinal, porque ele era o jogador principal, a chance do nosso título passava por ele. E, sabendo disso, o que ele fez? Ele sabia que os repórteres iam cair matando nessa pergunta, etc. E talvez ele estivesse mal e ele estivesse se recuperando, que tem um tempo, né, entre as fases. A gente não sabe como a CBF estava ali tratando. Então tinha esse tópico latente, tinha esse problema que ele não queria que a mídia ficasse falando, ele não queria responder perguntas sobre isso, etc. Porque a gente não sabe, provavelmente ele estava com algum problema, mas era pequeno e era tratável. Ou não, então a gente não sabe. Mas esse era o problema que ele queria desviar o foco, esse era o problema que ele queria desviar a atenção. Então o que ele fez? Ele fez aquele corte de cabelo ridículo, que ele basicamente raspa a cabeça toda e deixa só uma parte pequena na frente, assim, um topetinho baixo, que você provavelmente já viu. Se você não viu, vou deixar a foto aí na descrição, a foto aí na imagem do vídeo, esse corte de cabelo ridículo que ele fez para desviar a atenção. Ele fez isso intencionalmente. Ele até admitiu, tem até vídeos de teóricos da conspiração que fizeram essa análise, que foi basicamente, o efeito foi esse. Se não foi a intenção dele, o que é improvável, provavelmente foi a intenção, o efeito foi esse,
foi ele chegar com um corte de cabelo ridículo e todo mundo esquecer do problema que ele estava, esquecer da provável ausência dele ou a condição dele para a semifinal do Mundial, né? E todo mundo ficou falando sobre o corte de cabelo. Ele conseguiu criar uma cortina de fumaça, desviou a atenção da mídia e deu certo, entendeu? E talvez nesse meio tempo aí ele se tratou e entrou na semifinal e ninguém, ou poucos os que foram perguntar, foram abafados, não tiveram a chance porque o assunto foi o cabelo dele. Então você faz isso, tem um assunto, uma ferida aberta, um assunto que você não quer que as pessoas foquem, você joga outro na frente, você joga uma polêmica. Isso é muito comum, por exemplo, o governo vai anunciar dados de desemprego e o desemprego aumentou, o governo vai ter que fazer cortes, etc. E o que ele faz? Ele joga alguma polêmica, de Golden Shower, como o Bolsonaro já fez, ele joga alguma polêmica de LGBT, ele joga alguma polêmica, sabe, para as pessoas ficarem discutindo ali enquanto eles resolvem esse assunto ou enquanto para a mídia não noticiar muito, para poucas pessoas ficarem sabendo, entendeu? Porque vai, sabe, uma bomba que vai explodir, vai estourar e todo mundo vai ficar sabendo e a popularidade deles vai cair. E aí eles têm marqueteiros, eles têm pessoas da mídia, eles têm pessoas que sabem manipular o gado, manipular a opinião pública e eles desviam o foco, desviam a atenção, sei lá, joga futebol no meio, usam, né, às vezes até atletas, polêmicas vazias, como eu já falei, LGBT, como kit gay, sabe, alguma polêmica que ele joga enquanto eles resolvem. Então, ou às vezes é muito comum os políticos se acusarem uns aos outros, e aí fica o clube do político A versus o clube do político B, mas eles dois em si têm um problema em comum que afeta os dois, entendeu? Eles podem até não se gostar, mas tem um problema em comum que eles têm que resolver. Então, eles se juntam, usam os marqueteiros dele, eles sabem, né, do jogo do poder, do jogo midiático, jogam polêmicas, desviam a atenção, usam uma cortina de fumaça, né? Então, em inglês é chamado de smoke screen. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? Políticos usam polêmicas, o Trump, o Putin, todos os políticos entendem do jogo do poder, do jogo midiático, e eles sabem que alguns assuntos não podem cair na mídia, não podem ser tão noticiados amplamente assim. Geralmente quem fica sabendo desses assuntos são aqueles repórteres investigativos, e esses repórteres têm essa informação, eles jogam na Deep Web, eles sabem, é uma informação muito crítica que ameaça até a vida deles. Então é uma informação muito crítica que ameaça até a vida do repórter. Então eles fazem ao máximo para que não seja noticiado, ou que seja noticiado no submundo, na Deep Web, num lugar que poucas pessoas, só quem entende muito vai saber, o público em geral vai desconfiar, vai achar que é teoria da conspiração, vai achar que é boato, entendeu? E funcionou, mesmo que algumas pessoas saibam, não tem problema. O que ele não deve saber, o que não deve acontecer é a massa, é o público saber, é o público discutir isso, entendeu? Se meia dúzia de especialistas discutir, fica por isso, entendeu? Não tem revolta popular e etc. Então eles usam isso, um desvio de foco, um desvio de atenção para não pegar a grande massa. Não, eles não vão conseguir tirar isso de todo mundo. Alguma informação vaza, algum especialista pega informação, etc. Isso sempre aconteceu, mas ele também tem dificuldade em lançar isso na mídia. Veículos e portais também são controlados pelo governo. O governo pode censurar, sei lá, o STF ou algum juiz pode censurar, pode tirar o site do ar. Eles usam de várias formas de censura, eles usam de cortina de fumaça, de polêmicas.
Entendeu? Isso fica o quê? No submundo da internet, na deep web, num jornalista que fica com medo de divulgar isso e ter a vida dele ameaçada, porque às vezes é um segredo de Estado, é alguma notícia ruim, entendeu? Que prejudica o governo. Então eles vão usar isso, alguma polêmica. Então quando você vê assim, alguma polêmica vazia do nada, governadores, senadores se xingando, se degladiando, pode ser que tenha, isso não quer dizer que é sempre assim, pode ser que tenha algum assunto que eles não querem que o povo saiba, que eles não querem que a massa discuta, e eles querem deixar as pessoas ludibriadas, o que? No futebol, no álcool, na, sabe, é alienado. Alguns assuntos, ainda mais assuntos complexos, como taxa de juros, taxas da economia, etc., que a maioria das pessoas não entendem, mas o ideal é que as pessoas não passem a entender, né? Todos nós temos a capacidade de aprender algum tópico difícil e tal, mas quanto mais eles deixarem isso distante da massa, mais a massa alienada, mais a massa preocupada com novela, com futebol, com pão e circo, melhor, entendeu? Então eu dei esse exemplo do Ronaldo aí, que é um exemplo entre muitos, mas já aconteceu muitos na história. Se você quiser pesquisar e entender mais sobre como funciona, pesquise no Google cortina de fumaça ou smoke screen. Em inglês tem mais conteúdo, tem mais material. Então muitos governos usaram esse smoke screen, usaram essa cortina de fumaça. Então você pode usar também na sua vida. Às vezes acontece um imprevisto, às vezes acontece uma polêmica que você se meteu, ou por acidente ou intencional, você está num buraco e você precisa sair, e você pode usar isso, você pode dar uma de simulado, dar uma de João sem braço. Então eu não usei cortina de fumaça, mas eu já saí de locais onde eu sabia qual seria o tópico. Então assim, tinha um assunto, um tópico que eu não queria que as pessoas discutissem. Eu saí de lá, entendeu? Eu fui, tava longe, esperei o assunto esfriar, não dei atenção, entendeu? Às vezes o ideal é você sair do local onde tá ali a batata quente, a batata queimando, vai para casa de um amigo, passa o dia fora, inventa uma viagem aí de 2, 3 dias, entendeu? Essa é uma forma, tem várias formas, né, de você desviar a atenção, o foco. Uma delas é você sair do ambiente, você não dar a chance das pessoas te perguntarem, te questionarem sobre isso. Então, cortina de fumaça, Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.